Então, gente, né, chegando aí ao fim, né, de exercícios de Limbid, né, vamos pegar aqui mais 10 exercícios da banca SESC para a gente poder finalizar esse assunto e partir para o próximo assunto aí, né, pessoa física, pessoa jurídica e capacidade. No que concerne a Limbid, a pessoa natural, os direitos da personalidade e a desconsideração de pessoa jurídica julga item. Em se tratando de indivíduo de nacionalidade estrangeira, domiciliado no Brasil, as regras sobre o começo e fim da sua personalidade, seu nome, sua capacidade civil, seus direitos de família, são aquelas da legislação vigente no país de origem. Não é vigente no país de origem, né? Nós já vimos, né, que é vigente onde? No domicílio de onde o cara está domiciliado, né? Então, se tratando de indivíduo de nacionalidade estrangeira domiciliado no Brasil, as regras sobre começo e fim de personalidade, seu nome, capacidade civil e direito de família são aquelas da legislação onde ele esteja domiciliado. Vamos ver lá no resuminho? Então, o artigo 7º nos diz o seguinte: a lei do país em que domiciliada a pessoa, a lei do país em que domiciliada a pessoa. Então tá aqui, né? Muito claro, né? A lei do país em que o quê? Domiciliada a pessoa. A lei do país em que domiciliada a pessoas vai determinar o que? As regras sobre o começo e fim de quê? Da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, só isso, artigo 7º. Então tá aqui, né? Tá errado, então vai ser o quê? Vai ser a legislação vigente do país de origem lá do estrangeiro? Não, onde ele estiver domiciliado. 22. Acerca da vigência da lei e da vacatio legis, assinale a opção correta. Vacatio legis consiste no intervalo de tempo existente entre o momento da aprovação de lei pelo Poder Legislativo e o início de sua vigência? Claro que não. O legislador poderá determinar prazo específico de vacatio legis? Eis a nossa resposta. O legislador pode sim determinar um prazo específico para vacatio legis. O legislador poderá determinar a vigência imediata de uma norma jurídica a partir de sua aprovação pelo Congresso Nacional. Na ausência de manifestação do legislador, o prazo da vacatio legis será de 90 dias? Não, será de 45 dias, né? E o prazo de vacatio legis da lei brasileira, quando esta for admitida, será de 30 dias nos estados estrangeiros? Não, serão de 3 meses. Vamos ao resuminho. Então tá aqui, né, o artigo 1º da Limbid, vigência normativa e vacatio legis. O artigo 1º ele diz o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então a lei ela começa a vigorar em todo o país depois de oficialmente publicada, em 45 dias. E nos estados estrangeiros, 3 meses depois de oficialmente publicada. Vacatio legis é o período entre o quê? Entre a data da publicação da norma e a data do vigor. Então, ó, vacatio legis é o período entre a data da publicação e a data do vigor, da vigência, né, que esta norma possa trazer efeito. O período que medeia a data da publicação da norma e a data da sua vigência é chamado de vacatio legis. O período que medeia a data da publicação da norma e a sua data de vigência é chamado de vacatio legis. Vacatio legis é o período que medeia entre a data da publicação e a data da sua vigência. Salvo os casos em que o legislador expressa na lei a vigência da norma, a lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. Então aqui, ó, salvo os casos em que o legislador expressa na lei o quê? A vigência. Eis a nossa resposta. O legislador poderá determinar prazo específico de vacatio legis? Poderá. Salvo os casos em que o legislador expressa na lei da vigência da norma, a lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação no território nacional e no estrangeiro 3 meses. Questão de número 25, né? De acordo com a Limbid, na interpretação de normas sobre gestão, devem ser considerados o quê? Entre interesses da coletividade, podendo a decisão ser tomada com base em interpretação adotada em face das possíveis alternativas interpretativas ou em valores jurídicos abstratos. B. Aspectos jurídicos que levem à decretação da invalidade de ato, sem ser consideradas consequências jurídicas e administrativas da interpretação adotada, sem ser consideradas.
C. Regimes de transição para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional e equânime e eficiente, ainda que em prejuízo de interesses gerais e coletivos. D. Danos que delas provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo os antecedentes do agente irrelevante na aplicação de sanções. E E. Obstáculos às dificuldades reais do gestor e às exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, vamos ao resuminho aí para a gente poder entender essa questão. Então, o artigo 20 ele nos diz o seguinte, né? Nas esferas administrativa, controlador e judicial, aqui, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. O que a letra A diz? Os interesses da coletividade, podendo a decisão ser tomada com base em interpretação adotada em face das possíveis alternativas interpretativas, ou em valores jurídicos abstratos, o interesse da coletividade, podendo a decisão ser tomada com base em interpretação adotada. Então, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 21, né? A decisão que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, decretar a invalidação, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. A decisão a que se refere o caput deverá indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. Os aspectos jurídicos, né, que levem à decretação da invalidação de ato, sem considerar as consequências jurídicas e administrativas da interpretação adotada. Sem considerar as consequências jurídicas, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, a decisão que decretar a invalidação do ato. Então, em relação à decretação e invalidação do ato, sem considerar as consequências jurídicas, está errado aqui, considera sim as consequências jurídicas. Regime de transição para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, ainda que em prejuízo? Não, né? Sem prejuízo aos interesses gerais. Está aqui, ó, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízos aos interesses gerais. Aqui ele botou ainda que em prejuízo, logo está errada. Danos que delas provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo os antecedentes do agente irrelevantes na aplicação de sanções? Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências da política pública a seu cargo, sem prejuízo dos direitos do administrado. Está aqui, né, o parágrafo 2º do 22. Ele diz assim: na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Então, os danos que dela provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo os antecedentes do agente irrelevantes, não são irrelevantes. E os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos do administrado. Está aqui, né, no artigo 22, na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Então, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos do administrado. Sem prejuízo do direito do administrado. Eis a nossa resposta. Letra E, vai sem medo, no seu conhecimento, que você vai se dar bem. Questão número 24. A autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para julgar as ações relativas a imóveis que situados no Brasil sejam de propriedade de estrangeiro? Não, né? Nós já vimos que não, né? Independente da nacionalidade do camarada, se é estrangeiro ou não, os imóveis situados no Brasil serão regulados pela lei judiciária brasileira. Somente ela e apenas ela.
Então tá aqui, né? O artigo 12, seu parágrafo 1º diz o seguinte: é competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil, ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º. Somente apenas a autoridade brasileira, judiciária brasileira, compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Somente apenas, só a autoridade judiciária brasileira. Logo, a questão está errada. Não é de competência concorrente. Questão de número 25. Salvo expressa disposição em contrário, a lei entrará em vigor no primeiro dia útil após a sua publicação no Diário Oficial da União. Claro que não. Salvo expressa disposição em contrário, a lei entrará em vigor 45 dias depois de publicada. Tá lá, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Questão de número 26. Diante de uma omissão legal, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, visando atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Está lá no artigo 4º e do artigo 5º da LINDB. Está certinho a questão. Parte para o abraço, vai sem medo que você vai se dar bem. Questão de número 27. Grande, né? Vamos lá. Sinésio, turista brasileiro em Las Vegas, compareceu a um cassino naquela cidade norte-americana cuja atividade é lícita e contraiu uma dívida de $1.000. Ao encerrar a jogatina, Sinésio saiu do local sem efetuar o pagamento e no dia seguinte retornou ao Brasil. Ou seja, deu um calote no cassino, né? Passado algum tempo, ele foi comunicado da existência de uma ação de cobrança proposta no Brasil pela sociedade empresária administradora do cassino. A autora da ação alega que a obrigação regularmente contraída nos Estados Unidos da América não foi paga. Inconformado, Sinésio sustenta que a cobrança é ilícita, pois o jogo explorado por cassinos é proibido pela legislação brasileira, de fato é. Além disso, segundo Sinésio, por ser esse jogo proibido, a dívida é inexigível judicialmente e entender o fato de modo diverso geraria violação à soberania brasileira. Considerando essa situação hipotética, o entendimento do STJ e as previsões contidas na LINDB, é correto afirmar que, letra A, a dívida de jogo contraída por Sinésio é uma obrigação natural e, portanto, exigível judicialmente. B, a dívida de jogo contraída por Sinésio é uma obrigação civil, porém a sua exigibilidade afronta a soberania brasileira. C, a dívida de jogo contraída por Sinésio no exterior é exigível no Brasil, pois deve ser observada a legislação do país de origem da dívida. E D, a dívida de jogo contraída no exterior por Sinésio, por violar os bons costumes nacionais, não poderá ser exigida no Brasil. Letra E, a dívida de jogo contraída por Sinésio no exterior não pode ser cobrada no Brasil, pois afronta a ordem pública brasileira. Vamos ao resuminho para a gente poder entender e resolver essa questão fácil, e você vai se dar bem. Então tá aqui, né? O artigo 9º nos diz o seguinte, ele é bem claro. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que a constituiu. Para qualificar e reger as obrigações, vai aplicar a lei do país em que se constituiu. Foi constituída a dívida onde? Nos Estados Unidos. Para qualificar e reger as obrigações, será aplicada a lei de que país? Dos Estados Unidos. Em que se constituiu. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo da forma essencial, será esta observada admitida as peculiaridades da lei estrangeira. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitida as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Então, vai ser admitida, né, as peculiaridades da lei estrangeira aqui no Brasil, né? Parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Para que a obrigação constituída no exterior possa ser exigida em nosso país, ela não pode ofender a soberania nacional, a ordem pública e nem os bons costumes. Beleza? Como a dívida de jogo não ofende nada disso, ela poderá ser cobrada no Brasil. Como a dívida de jogo não ofende nada disso, ela poderá ser cobrada aqui no Brasil. Além está de acordo com o artigo 884 do Código Civil, que proíbe expressamente o enriquecimento sem causa. Foi nesse sentido que o entendimento do STJ deu esse entendimento para que o quê? Para que possa ser cobrada aqui no Brasil. Aquele que visita país estrangeiro, usufruir de sua hospitalidade e construir livremente obrigações ilícitas, não pode retornar a seu país de origem buscando a impunidade civil.
A lesão à boa-fé de terceiro é patente, bem como o enriquecimento sem causa, motivos esses capazes de contrariar a ordem pública e os bons costumes. Então, aquele que visita o país estrangeiro, usufrui de sua hospitalidade e contrai livremente obrigações lícitas, não pode retornar a seu país de origem buscando a impunidade civil, né? Só porque que aqui no Brasil não é admitida o cassino, né? Que ele vai lá, vai fazer uma dívida, vai voltar aqui e vai, não vou ser cobrado porque lá no Brasil não atende. Não, meu querido. A lesão à boa-fé de terceiro é patente, bem como o enriquecimento sem causa, motivos esses capazes de contrariar a ordem pública e os bons costumes. A concessão de validade a negócio jurídico realizado no estrangeiro não retira o poder do Estado e seu território e nem cria nenhuma forma de dependência ou subordinação a outros Estados soberanos. Então, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, a dívida de jogo contraída por Sinésio é uma obrigação natural e, portanto, exigível judicialmente? Não é uma obrigação natural. B. A dívida de jogo contraída por Sinésio é uma obrigação civil, porém a sua exigibilidade afronta a soberania brasileira? Não afronta a soberania brasileira. C. A dívida de jogo contraída por Sinésio no exterior é exigível no Brasil, pois deve ser observada a legislação do país de origem da dívida. Eis a nossa resposta, né? A dívida contraída por Sinésio no exterior é exigível no Brasil, pois deve ser observada a legislação dos Estados Unidos. A dívida de jogo contraída no exterior por Sinésio, por violar os bons costumes nacionais, não poderá ser exigida no Brasil, não viola, até porque no Brasil existem os jogos de azar. E a dívida de jogo contraída por Sinésio no exterior não pode ser cobrada no Brasil, pois afronta a ordem pública. Não afronta a ordem pública, porque aqui no Brasil também existe os jogos de azar. Questão número 28. Quando a lei que trata de matéria afeta o direito civil, continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação, ocorre a chamada ultratividade. Então, quando uma lei trata de matéria afeta ao direito civil, continua a regulamentar fatos anteriores, à sua revogação, ocorre a chamada o quê? Ultratividade. Vamos ao resuminho. Ultratividade. Então, o que é a ultratividade? Quando a lei que trata de matéria continua a regulamentar fatos anteriores. Quando uma lei que trata de matéria continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação. Então, ela foi revogada e continua a regulamentar fatos anteriores. Permite que uma lei, mesmo depois de revogada, ela possa ter vigor. Porque ela foi revogada, mas ela está o quê? Ela está regulamentando fatos anteriores, porque vincula os atos praticados durante a sua vigência. A ultratividade é quando a lei trata de matéria lei que trata de matéria continua a regulamentar fatos anteriores. Quando uma lei que trata de matéria, ela continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação. Permite que uma lei, mesmo depois de foi revogada, ela continua a regulamentar fatos anteriores, porque vincula os atos praticados durante a sua vigência. Assim, mesmo sendo revogada, a lei continua sendo aplicável para os atos praticados na época da sua vigência, né? E continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação. Ultratividade. Trata-se da eficácia da lei no tempo, considerando que a vigência da norma equivale a seu período de vida, desde o início da sua obrigatoriedade e observância até a sua revogação, quando deixa de existir no mundo jurídico. Então está aqui, né? Quando uma lei trata de matéria afeta o direito civil, continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação. Ela continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação. Temos a ultratividade. Vamos ver os demais casos. Retroatividade benigna. O que é uma retroatividade benigna? A lei se aplica a ato ou fato
A lei se aplica a ato. A lei se aplica a ato ou fato passado. É quando uma lei se aplica a ato ou fato passado. E quando deixe de defini-lo como infração. Retroatividade benigna é quando a lei se aplica a ato ou fato passado e deixa de defini-lo como uma infração, né? Temos aí a abolitio criminis, né? Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Aí já não é abolitio criminis. Abolitio criminis é quando o quê? Deixa de definir como infração. É quando a lei não tem mais aquela pena. Então a lei se aplica a ato ou fato passado quando deixa de defini-lo como infração ou quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Nós temos o quê? A retroatividade benigna. Retroatividade mínima. Retroatividade mínima. Ocorre quando a nova lei, ocorre quando a nova lei incide o quê? Incide imediatamente sobre o quê? Os efeitos futuros dos atos ou fatos passados. Retroatividade mínima ocorre quando uma nova lei incide o quê? Imediatamente sobre os efeitos dos atos ou fatos passados, os efeitos futuros dos atos passados. Então está aqui, a lei entrou em vigor, ela imediatamente vai reger aquele processo dos atos e fatos passados, daqui para frente. Não atingido, está aqui, não atingindo nem os atos ou fatos passados e nem os seus efeitos pendentes. Na retroatividade mínima, vai pegar daqui, vai incidir imediatamente, mas daqui para frente. Os atos passados, nem os seus efeitos pendentes. Ela não será atingida. Repristinação, temos aí o fenômeno da repristinação. Temos aqui, né, o fenômeno da repristinação, né? É um fenômeno legislativo no qual uma lei anteriormente revogada por outra lei volta a vigorar, em razão da revogação de uma nova revogadora. Lei A, Lei B, a Lei B revoga a Lei A, vem uma Lei C, revoga a Lei B, e por a Lei B sendo revogada pela Lei C, a Lei A voltaria automaticamente. Esse é o fenômeno da repristinação. E a vigência diferida. Vigência diferida trata-se da vigência de um tratado, que diferida nasce um prazo de acomodação que flui antes da vigência. Partindo aí para a próxima questão, questão de número 29, né? À luz das disposições do direito civil pertinentes ao processo de integração das leis e aos negócios jurídicos e a prescrições, obrigações e contratos, julgue o item. O conflito de normas, que pode ser resolvido com a simples aplicação do critério hierárquico, é classificado como uma antinomínia aparente de primeiro grau. Então tá aqui, né? Pelo simples critério hierárquico, um critério só é classificado como uma antinomínia aparente. É aparente porque é resolvida pelos metacritério, né? Hierárquico, cronológico e da especialidade. Por isso é aparente. De primeiro grau, porque botou apenas o quê? Um critério. Então tá certinha a questão, partindo para o abraço. Sem delongas. Questão de número 30, né? Última questão. O ato jurídico perfeito é aquele que já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que tenha sido efetuado. Então vamos ao resuminho para a gente poder resolver essa última questão. Está aqui, né, a aplicação da lei no tempo, né? Lei nova se aplica a fatos pendentes, especificamente às suas partes novas e aos fatos futuros, conforme se conclui a partir do artigo 6º, que é o princípio da retroatividade na norma, né? Então, lei nova se aplica aos fatos pendentes, especificamente às suas partes novas e aos fatos futuros. A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Então, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º. Reputa-se o ato jurídico perfeito, o já consumado, segundo a lei vigente e ao tempo em que se efetuou. Então, reputa-se o ato jurídico perfeito, o já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Considera-se adquirido assim os direitos que se o titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condições pré-estabelecidas inalterável aberto de outrem.
Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que não caiba mais recurso. Então, o ato jurídico perfeito é aquele que já é consumado segundo a lei vigente ao tempo em que tenha sido efetuado. Ato jurídico perfeito é o já consumado segundo a lei vigente ao tempo daquele ato que tenha sido efetuado. Certinha a questão. Para você que gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima aula. Vamos pegar aí, né? Pessoa física, pessoa jurídica e capacidade para a gente entrar em outro tema e partir para o abraço. Até a próxima.